querido diário, tudo bem? Como você tá, querido diário? Como andam as coisas depois da nossa linda saga? Hoje, pra finalizar a saga de conhecendo a Ele, depois da gente ter conhecido diversas formas de como Jesus é e diversas características deles, como, por exemplo, o seu amor, a sua humildade, a sua graça, a sua misericórdia, saber que Ele morreu para tirar os nossos pecados de nós, né, para nos libertar e tudo mais. Queria te fazer uma pergunta pra gente começar o vídeo muito bom, gente. Que é, depois de tudo isso, o que realmente tem valor? O que realmente tem valor nas nossas vidas hoje, depois de conhecer o Senhor, depois de descobrir o quão profundo foi o seu amor, depois de descobrir o quanto Ele nos perdoa diversas vezes durante o nosso dia, quando pecamos contra Ele, porque afinal, todo pecado se resume numa só coisa: pecar contra Deus. Porque, mas se eu for me adulterar, eu vou machucar a minha esposa. Sim, mas também vai machucar Deus. Antes de machucar os homens, você vai machucar o coração de Deus. Então tudo se resume a Ele. E pra não enrolar muito, porque o nosso editor falou pra gente não enrolar muito hoje, já abra sua Bíblia em Filipenses 3 e a gente vai ler do 7 ao 10. Então vamos começar, gente. Eu tô sem meu óculos, então a gente vai colocar a Bíblia bem na nossa focinha, tá? É a vida, não tem o que fazer. Vamos lá. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora que as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria força, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois essa é a base na fé que Deus nos declara justo. Conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, querer sofrer com ele e participar da sua morte. Esse é o verdadeiro valor. Vamos analisar o contexto, tá? Paulo era um perseguidor de cristão pelo fato dele ser judeu. Beleza? Ele era da tribo de Benjamim e nasceu sendo israelita. Foi circuncidado com 8 anos. 8 dias. Então, assim, foi bem novinho. Ele nasceu realmente nas leis judaicas. E o que era importante, afinal das contas, para Paulo? Sua posição? A lei? Os mandamentos, né, que era a lei e tal, conhecimento, porque ele era um baita perseguidor, sendo que quando Jesus encontrou a ele, Ananias, ai, tadinho de Ananias, gente, Ananias até pensado: Senhor, eu vou morrer se o senhor for pra lá e encontrar Paulo, ele vai vir na minha casa, pra quê? Ele vai me matar? Não, ele vai me matar. Deve ter sido assim a mente de Ananias, mas por obediência ele foi. É importante, viu, a sua obediência. E tudo isso era o tesouro de Paulo. Tudo isso é seu conhecimento, a lei, ser circuncidado, ser judeu, perseguir os cristãos. Tudo isso era extremamente valioso para Paulo. Mas quando ele teve seu encontro com Jesus, quando Jesus o cegou durante 3 dias e ele teve que jejuar 3 dias, ele notou que ali se encontrava algo muito maior do que qualquer outra coisa valiosa para ele e para outras pessoas. Ele descobriu que o verdadeiro valor de tudo que está no mundo é realmente a presença de Deus, é realmente Jesus. E como eu falei, quando Paulo encontrou com Jesus, tudo que ele considerava muito valioso virou um lixo, como ele disse. Virou um nada, um extremamente nada, coisas insignificantes. E nada daquilo que Paulo considerava valioso era ruim, na verdade era bom. Era bom que Paulo não queresse que seu reconhecimento fosse ruim, entre aspas, né? Porque para os cristãos era extremamente horrível.
Mas enfim, para a lei judaica, não, ele estava sendo a melhor pessoa, a pessoa zero pecado, zero blasfêmia, zero coisas, né? Então, para ele, realmente valia a pena. Valia a pena, e vale a pena até hoje, seguir os mandamentos. Valia a pena, sim, ser certo no que estava escrito diante de que Moisés, o servo de Deus, escreveu para os judeus, para os israelitas. Estava certo. E tudo aquilo era muito valioso. E foi um nada de dia pra noite. É engraçado, né? Diversas vezes durante a nossa vida, a gente corre atrás daquilo que a gente acha que tem valor, dos nossos, entre aspas, tesouros. Só que quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Cristo, porque, como eu já falei, você pode nascer sendo de um berço cristão e não conhecer a Jesus a sua vida toda. Beleza, acontece. Fazer o quê? É a vida. Só que a gente corre, quando a gente não conhece Deus, a gente corre, como Salomão disse, atrás do vento. Porque nada faz sentido, nada é valioso. Tudo que o mundo nos oferece é extremamente momentâneo, é extremamente prazeroso, é extremamente, assim, espontâneo, sem pé nem cabeça. E a gente considera isso como tesouros. Por exemplo, quase que o quadrinho cai. Vou te dar exemplos. Amizades. Se essa amizade não te aproxima de Cristo e você permanece com ela, você tá correndo atrás do vento. Você tá correndo atrás de coisas insignificantes, porque ela não te aproxima de Deus, ela não conhece Deus e você também não. Pelo fato de você estar correndo atrás dela e não correndo atrás de Jesus. Outro exemplo. Deixa eu ver um exemplo bom. Eu vou falar um que tá na minha cabeça, pelo fato de eu lutar muito com ele, é Amores na Juventude. Olha, é lindo, né? O mundo nos oferece um amor extremamente lindo na juventude. Um amor à flor da pele, o primeiro amor, meu Deus, o primeiro relacionamento, sabe? Apresentar pra família. Tu tem 15 anos, nossa, vocês estão ali. Tá lindo, tá extremamente lindo. Aí você percebe que Jesus não apoia isso. Aí você percebe que você não vai casar com o amor da sua vida. Entre aspas. Aí você percebe que conteúdos ilícitos, toques, mãos, beijos não são legais para adolescentes. Mostrar que você tá à flor da pele não é legal na adolescência. E é aí que você percebe que talvez o seu maior sonho se torne a sua maior luta quando você quer e encontrou Jesus de verdade. Isso, o seu tesouro, se torna a sua maior perda. Não triste, mas feliz pelo fato de você ter encontrado um amor muito maior do que aquilo que você imaginou. Quando Paulo, ele disse que perdeu tudo, ele não disse que ele se sentiu vazio. Muito pelo contrário, ele realmente perdeu tudo, ele largou tudo por Cristo. Mas ele não se sentiu vazio porque ele tinha o amor de Deus, daquele que o amou muito antes dele mesmo pensar que Jesus realmente existia. Muito menos antes dele pensar em entrar no ventre da mãe dele. Jesus já o amava e já o chamava de apóstolo Paulo. E não de Saulo e nem de perseguidor de Cristo. Mas sim pelo fato de que Jesus já sabia que teria que ter o encontro com Paulo, que era Saulo, e mudar a vida de um simples, mero perseguidor, de um simples, mero pessoa, ser humano, carne e osso, como assim, como eu e você. Quando conhecemos a Deus e colocamos Jesus como primeiro plano e único plano, no único lugar que existe no nosso coração, todas as outras coisas, escola, família, faculdade, trabalho, sonhos, metas, dinheiro, fama, tudo, extremamente tudo, se torna segundo plano. Se torna ganhei, beleza, glória a Deus. Não ganhei, beleza, glória a Deus também, entendeu? Aquele que me deu é capaz de me tirar, e tá tudo bem. Mas claro que a gente vai chorar, né? Que a gente é ser humano, eu não sei vocês, mas eu choro por qualquer perda que eu tenho. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, tive que renunciar uma coisa. E infelizmente eu chorei. Fazer o quê, né? É isso. E realmente, sabe, perder tudo pra Cristo e por amor a Jesus é lindo.
realmente, não vou mentir, é magnífico sentir a presença de Jesus depois de você chorar de noite por algo que você perdeu. Mas ter a promessa de que o Espírito Santo vai te guiar e vai te amar do começo ao final da sua vida é muito bom. É muito bom mesmo. Saber que renunciar àquilo que mais te tira da presença de Jesus, que você considera seu maior tesouro, é sim lindo quando você ama Deus. É muito lindo teu amor de servir a Jesus pra perder tudo desse mundo, perder todas as coisas momentâneas. É muito lindo mesmo, querido diário. Mas é muito lindo ver o que Paulo escreveu pra gente, que ele não queria ser reconhecido, ele não queria ter fama, ele não queria ser conhecido como um apóstolo, ele apenas queria conhecer a Jesus, como se ele não tivesse conhecido ainda ele. Ele apenas queria ser encontrado em Deus. Isso é lindo, porque num mundo tão vazio, conhecer alguém tão importante como Jesus é sim muito difícil. É sim muito difícil você largar as coisas desse mundo e considerá-las realmente como perda, porque você sabe que se você a considerar como teu tesouro, você vai perder seu maior tesouro, que é Jesus. E é muito difícil mesmo, querido diário. Mas quando você se encontra com o seu amado, tudo fica tão mais fácil. Tudo parece tão simples, porque afinal a gente serve a um Deus do impossível. Tudo pra ele é simples. Amar a gente é simples, perdoar a gente é simples, ter misericórdia por nós é simples, morrer por nós foi simples pra ele, entende? Foi doloroso, e é doloroso. Só que ele morreu por amor. Ele, com todos os pecados que tinha, de todos nós naquela cruz, se sentiu afastado da única pessoa que ele tinha confiança, que era Deus, por amor a gente. E era nesse lugar que Paulo queria ser encontrado, na ressurreição de Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo, nas perdas que esse mundo vai gerar porque amamos a Cristo. Isso é incrível. Isso é algo valioso que Jesus nos dá, é a presença dele. O resto tudo é perda, o resto tudo tá tudo bem, entendeu? Enfim, essa é a extrema importância de toda essa saga. Eu tava muito ansiosa pra terminar essa saga com um versículo assim, e eu não sabia que versículo que eu ia colocar, e eu pedi pro Senhor. E quando ele me deu esse versículo, eu falei, nossa, como que eu vou falar de perda? Se pra mim foi muito fácil perder as coisas por Jesus, né? Eu me afundei no Evangelho de uma vez. E aí o Senhor me colocou à prova. E eu tive que perder aquilo que eu mais amei. De novo, não digo de familiar, não digo de nada, mas eu digo de uma pessoa que realmente foi importante pra mim. Eu tive que perdê-la de novo, pra mostrar pra vocês, em choros ou talvez em conversas, que tudo que não tem Cristo é perda. Tudo que não envolve Jesus, que te afasta dele, é perda. Tudo aquilo que mesmo que não te afaste dele, não faça diferença nenhuma, é perda, se não é Cristo. O nosso bem mais valioso, nosso maior tesouro de todo mundo que pode haver, tanto no mundo, quanto embaixo da terra, quanto nos céus, é a presença de Deus. É Jesus, é o Espírito Santo, é ter o discernimento e a sabedoria de Cristo, de Deus. E é isso. Saiba que em qualquer caminho que você esteja, se Jesus passar por ele, tudo vai mudar. Tudo. E tem uma frase da
pastora da minha igreja, que é as do Teens, que ela sempre fala, toda vez que ela vai pregar, ela sempre dá um jeito de encaixar essa frase. E quando eu me converti, ela me tocou muito e fez muito parte de tudo que eu vivi até hoje, que é quando Jesus passa pela nossa vida, pelo caminho das nossas vidas, tudo, absolutamente tudo muda muito, porque se nós escolhemos a Deus, nós sabemos e temos o entendimento de que aquilo é pecado, que aquilo é errado, que aquilo vai nos afastar mais ainda, que a gente vai pro inferno. Eu, por exemplo, pensava que se eu não amasse Cristo, se eu não lesse minha Bíblia todo dia, eu ia pro inferno, gente. Eu ia pro inferno. E daí a minha líder olhou na minha cara e falou, Sophie, Jesus não te ama pelas coisas que você faz. E daí eu fiquei, oi? Como assim Jesus não me ama pelas coisas que eu faço? Ele me ama pelo quê? E ela, pelo fato de você existir. E eu, tá bom. Então eu te digo, Jesus passa pelos os caminhos e transforma as vidas, dá testemunhos, dá esperança, dá uma nova oportunidade. Jesus não te ama pelo fato de você fazer ou não fazer as coisas. Ele te ama pelo fato de você existir, pelo simples fato de você respirar. Jesus, ele quer que você considere tudo nesse mundo perda para ter a presença dele. Tudo que você tiver que perder, que você perda com choros e lágrimas diante dos pés do Senhor. Ele quer que você, o maior anseio das suas orações, dos seus pedidos, seja ser encontrado, amado, restaurado e conhecê-lo. Esse é o maior desejo do coração de Deus. É que a gente se aproxime dele. E é isso, querido diário, que você considere tudo perda. E agora, para encerrar muito bem a nossa saga, eu queria comentar uma coisa que eu não queria muito falar sobre isso, mas eu vou falar para não deixar do nada sumir aqui do YouTube e das coisas, é que eu vou ficar afastada de todo tipo de rede social. Ou seja, eu vou parar de pregar o evangelho nas redes sociais por um tempo. Porque, como eu falei, tudo eu considero perda para ter a presença de Deus. Então, por mais que eu ame, eu tenho que abrir mão, né? Se for para me aproximar de Deus. E tá acontecendo muitas coisas, muitas guerras que eu ainda não tenho munição suficiente para lidar com isso. Então, eu vou dar uma afastada para conhecer mais de Cristo, para trazer mais conteúdo para vocês, mas principalmente para me aproximar de Jesus, de realmente, de coração aberto, perder aquilo que eu amo, para estar com Cristo. Então é isso, querida diária. Um beijo, que você fique muito bem e com Deus, tá bom?